Muito bem, boa noite. Realmente nós vivemos num mundo completamente adverso, vivemos num mundo que está de costas voltadas para Deus e as coisas que vão acontecendo, nomeadamente no dia de hoje, sequência lógica e natural e triste de uma sociedade que insiste em dar passos em direção ao abismo, ignorando as instruções básicas que Deus dá na sua palavra. Mesmo que o homem não seguisse a palavra de Deus para a salvação, que é o objetivo principal de Deus, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se a sociedade seguisse minimamente os princípios bíblicos, certamente não estaremos aqui. Mas também tenho dito que o objetivo, nosso objetivo em relação a todas estas questões que temos estado a falar, não é que as pessoas deixem de as fazer. Todas estas atividades pecaminosas, que nós até falámos de algumas na semana passada, o nosso desejo não é que as pessoas comecem por deixar isso. É que aceitem o Evangelho. E depois percebam o quão repugnante, o quão impensável o pecado deve ser. E hoje vou falar-vos, espero eu, não temos muito tempo, eu tenho muita coisa para falar sobre este assunto, sobre o aborto. Isto vem no seguimento de uma mensagem várias mensagens que eu tenho estado a dar na Igreja em Fontanhas. Já há alguns anos comecei a falar de Gálatas, a partir do versículo 1, e tenho pregado sobre Gálatas, quando tenho a oportunidade de pregar ao domingo à tarde. E chegou à altura de Gálatas 1,15, quando o apóstolo Paulo diz: mas quando aprova Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me separou e me chamou pela sua graça, eu fiquei nesta expressão, desde o ventre da minha mãe. Quero falar-vos do aborto. E o que é um aborto? O aborto é a expulsão de um feto ou embrião por morte fetal antes do tempo e sem condições de vitalidade fora do útero materno. E nós tínhamos até há alguns anos, já foi há bastante tempo, fez 13 anos, recentemente, há umas semanas, a decisão aqui em Portugal de alargar o aborto a todo o tipo de situação. Antigamente, lembram-se quais eram as circunstâncias onde se podia abortar? Perigo para a mulher, má formação e violação. Hoje em dia, qualquer mulher pode optar por fim a uma gravidez só porque sim. E também faz parte desta agenda ideológica completamente anti-Deus, que em muitos casos já não usam o termo mulher grávida. Sabem qual é o termo que usam? Não sabem. Pessoa grávida. Porque supostamente, vocês já viram notícias, e isto vem tudo no seguimento no seguimento de muitas outras coisas que temos vindo a assistir, e de forma a moldar a maneira de pensar das pessoas, os homens também podem ficar grávidos. Não é? Uma pessoa que nasceu biologicamente mulher continua a ter os órgãos internos intactos e consegue ter um filho. E a comunicação social embarca nisto e diz: homem dá à luz um filho. Coisa que é completamente ilógica. Durante muito tempo, nós ouvimos uma expressão eufemística do que é um aborto. Interrupção voluntária da gravidez, que é um eufemismo para infanticídio, para homicídio, para algo que eu digo que é um sacrifício, como faziam os povos cananeus, sacrificavam crianças aos seus ídolos. Só que se sacrificavam aos altares, no altar dos deuses pagãos que eles tinham. Hoje, milhares de milhões de pessoas têm sido, milhares de milhões não, já não são milhões, mas há de caminhar a largos passos, só para ter uma ideia, nos Estados Unidos é 1 milhão por ano. 1 milhão por ano. Portanto, com o passar dos anos iremos chegar certamente em todo o mundo a milhares de milhões de pessoas. São sacrificadas no altar da conveniência
e do bem-estar humano. Infelizmente, nós temos vindo a assistir cada vez mais isso. E há outro eufemismo que me repugna ainda mais, que é direitos reprodutivos da mulher. O direito que a mulher tem de decidir, eu já falei disso há alguns meses, o direito da mulher de decidir quando e com quem ter filhos. Há quem vá mais longe e até usa a expressão justiça reprodutiva. Qual é a ideia da justiça reprodutiva? Vem no seguimento do feminismo. Não aquela primeira onda de feminismo, dos direitos da mulher votar e de ter igualdade de direitos de tratamento em relação ao homem, não é nisso. É o feminismo que veio dizer à mulher: tem sexo com quantos homens tu quiseres, não te preocupes. Porquê? Contracepção. Mas a contracepção às vezes falha. Então o que é que o aborto proporciona? Uma igualdade entre homem e mulher. Porque um homem, quando tem uma relação sexual casual e desprotegida, que resulta numa gravidez, o homem não precisa se preocupar. Em teoria, não é? Se não tiver temor nenhum, se não tiver nenhuma consciência, pode ir embora sem problema. Agora, a mulher é que fica com uma situação desagradável e indesejável. E vocês sabem, vocês que alguns tiveram, não, são Carlos, teve filhas, não é? Há sempre, e a Paula também. Quem tem filhas tem sempre mais preocupação em relação pelos sítios por onde anda do que provavelmente quem tem filhos. É? Um bocadinho por esta causa também. E até algum tempo, as raparigas normalmente estavam mais para trás, até nos namoros, sem temor de Deus, em relação ao sexo. Não é? Havia quase sempre, um rapaz que tomava mais iniciativa e que queria mais, e a rapariga não, porque sabia que havia esta possibilidade. Hoje em dia não. Hoje em dia até têm chegado à conclusão que estão piores do que os rapazes. Então há esta ideia de justiça reprodutiva. E eu tenho assistido, ou já tenho dito isto algumas vezes, eu assisto com algum interesse à política americana. Porquê? Porque é como viajar no tempo. Porque aquilo que se está a passar lá, mais cedo ou mais tarde chega cá. Claro, com algumas diferenças. Eles lá têm uma cultura muito marcada de armas, por exemplo, que cá nunca, ou dificilmente alguma vez chegará. E outras coisas que infelizmente nós não temos, que é uma grande força cristã, bem ou mal orientada, que faz frente a esta ideologia, esta agenda diabólica. Aqui em Portugal nós não temos esta posição de cristãos que se mobilizem nestas causas. Lá nos Estados Unidos tem bastante. Até recentemente eles têm lá uma marcha pela vida que começaram a fazer já há 46 anos, logo a seguir àquela decisão, que nós vamos falar daqui um bocadinho sobre isso, a decisão de Roe versus Wade, que foi uma decisão do Supremo Tribunal Americano em que passou a poder abortar-se em todos os Estados Unidos por desejo da mulher, mais ou menos a semelhança do que nós temos aqui desde 2007. Desde esta decisão há 47 anos, em que morreram cerca de 60 milhões de pessoas, logo no ano a seguir, marcha pela vida. Junta milhares e milhares de pessoas, uma das maiores mobilizações humanas nos Estados Unidos. Então eles têm este movimento bastante forte. Mas eu gosto de ver o que se passa nos Estados Unidos para ver o que é que mais cedo ou mais tarde chega cá. E eu vejo a forma como, principalmente os candidatos democratas, falam da questão do aborto como uma coisa completamente natural, completamente inaceitável alguém ter uma opinião contrária. Tal tão endurecidos estão os corações. Então falam. E falam até para ganhar votos e para
mostrar que realmente defendem estes direitos reprodutivos da mulher, falam disto com uma veemência e há de quem se atreva a dizer o contrário. Dizem muito que é o direito da mulher escolher. Women's right to choose. Os homens não têm direito a escolher o que a mulher pode fazer com o seu próprio corpo. Se Deus quiser, nós andaremos a falar um pouco sobre isso. E é uma das conquistas mais acarinhadas por este presente século mau. Ai de quem tente tocar nesta vaca sagrada. É uma vaca sagrada, por assim dizer. Ai de quem se atreva a beliscar isto. E há uma certa esperança, lá nos Estados Unidos, principalmente, de reverter esta lei. Porque alguns dos juízes do Supremo Tribunal já estão velhinhos e podem morrer nos próximos anos. Não é desejar a morte a ninguém, mas se houver um ou outro que parta, pode ser que o atual Presidente consiga pôr lá no Supremo Tribunal juízes que depois conduzam as coisas a um caminho mais pró-vida. E eu assisti há 1 ano e meio, quando foi a altura de pôr um juiz no Supremo Tribunal americano, um homem católico, com alguns princípios bíblicos, e vi a forma como ele foi atacado, vilipendiado. Porquê? Por ter posições pró-vida. Até acusações de violação, de que ele tinha tentado violar uma mulher há 35 anos, tentaram arranjar tudo o que puderam para tentar tirar aquele homem dali, porque ele tinha posições pró-vida. É também um negócio altamente lucrativo. Houve uma senhora que, agora eu não tenho aqui o nome, mas houve uma senhora que esteve no negócio. Porque é um negócio. Há o Planned Parenthood, paternidade planeada, que ganha muito dinheiro com o aborto. Até há quem diga, há investigações, vídeos clandestinos, mas as pessoas fizeram entrevistas com pessoas ligadas a isto, em que chegaram à conclusão de que vendem partes de bebés abortados para fins até relacionados com... não direi afrodisíacos, se calhar também, mas fins médicos de investigação e tudo mais. E vale muito dinheiro. Porque é assim, há pessoas, mesmo isto que estás a dizer, nunca me tinha ocorrido, mas há gente com perversão para tudo. Isso acontece na China. Na China, pois. Obrigado. Esta senhora dizia: quando eu estava na indústria do aborto, sabia uma coisa: métodos anticoncepcionais vendem abortos. Pode falhar o método anticoncepcional. Força! Podes ter relações sexuais à vontade. Nada vai acontecer. Mas depois acontece um descuido, acontece qualquer coisa mal e cá está a indústria do aborto para proporcionar uma solução fácil. E mesmo isto que nós estamos a ver acontecer cada vez mais aqui em Portugal, incentivamos a educação sexual na escola, das crianças, para criar um mercado para o aborto. A sexualização precoce das crianças. Tudo isto vai conduzir a mais sexo, fora dos limites que Deus estabeleceu, não limites para nos condicionar, para nos impedir de gozar a vida plenamente, mas para nos impedir, para nos proteger, para nos impedir de irmos para sítios perigosos. E é, por fim, um dos maiores flagelos da humanidade. Mas eu vou pedir que ponhas um vídeo número 1. É um vídeo que procura dar uma ideia da quantidade de vidas humanas que foram ceifadas devido ao aborto. Estas bolinhas representam todos os soldados americanos mortos na Revolução Americana, na Guerra Civil, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia e do Vietnã e na corrente de guerra contra o terror. Tudo junto. Por cada uma destas bolinhas, 1000 soldados sacrificaram as suas vidas com honra, dever e patriotismo. Aquele copinho. São muitas vidas humanas
Agora, cada uma destas bolinhas que vão ver também representam 1000 vidas humanas cujas vidas foram ceifadas. Mas estas pessoas não morreram por nenhuma causa nobre. Elas foram mortas simplesmente porque alguém as queria mortas e alguém foi contratado para as matar. Por cada uma destas bolinhas, 1000 vidas, 1000 bebés indefesos foram mortos em clínicas de aborto desde 1973. O único crime que estas crianças cometeram foi estar no lugar errado, à hora errada. Cada vida, 1000 vidas humanas. Cada bolinha. Isto é o nome, é uma conta, não é? Bolinhas. Não é bolinhas, são bolinhas. Possivelmente poderíamos pensar que tem duas cores, meninos e meninas, não é? Este vídeo já tem alguns 2 ou 3 anos, portanto, entretanto, já terá sido um pouco mais. Agora, a comparação com estas bolinhas todas, a comparação com mais de 3.000 por dia, só nos Estados Unidos. Estão a ver o copinho? Realmente, isto é 2014, já tem 6 anos. Portanto, se calhar, entretanto, aquele frasco, aquele já está cheio, entretanto. É realmente um flagelo. Claro que o ser humano, podes voltar... Clica outra vez aí. Claro que o ser humano usa todos os tipos de estratégia para tentar normalizar algo que é uma aberração, que é um crime, que é, como eu disse, é voltar aos tempos dos pagãos que sacrificavam vidas humanas pelas razões mais absurdas, para apaziguar os deuses. Nós vimos isto na semana passada, mas também por consideração a quem não esteve cá, vou só mostrar muito rapidamente. Nós temos vindo a assistir em várias áreas um ciclo, aquilo que eu chamo de ciclo da decadência moral e espiritual. Hoje tivemos aqui em Portugal mais uma destes passos que nós temos vindo a assistir. Muita coisa que em termos era vergonhosa, imoral ou ilegal. Vamos ver onde é que chegou hoje em dia. Eu até já disse que roupas que há 50 anos eram impensáveis na praia, hoje são vestidas na igreja. Portanto, isto de alguma maneira chegou lá. Alguns destes temas, por exemplo, o aborto. O aborto era ilegal, era vergonhoso e imoral. Não é? Também porque o próprio sexo, fora de um contexto que favorece a vinda de uma vida humana num lar, não é? Um casamento, o sexo fora desses limites era. Claro que acontecia, mas era também vergonhoso, imoral e até ilegal. A questão do aborto passou a um tema tabu, um tema proibido. Não se podia falar do assunto. Às vezes ouvia-se falar assim, quando uma pessoa estava grávida, olha, e foi não sei onde, mas as pessoas falavam daquilo à boca pequena. Nós temos vindo, e é uma das formas que o inimigo tem usado, que é de apresentar a situação como um drama. É? Outras têm apresentado como uma doença, como a homossexualidade. Não é? Em tempos era uma doença. Mas o drama era, imaginem, uma jovem adolescente que fica grávida. O que é que vamos fazer? O que é que ela vai fazer? Vai destruir a vida dela por causa de algo que ela não pretendia? Como alguém dizia, aconteceu algo com o corpo dela que ela não queria. Assim, tirando no caso da violação, uma gravidez resulta sempre de uma decisão de um homem e de uma mulher. Mais tarde passou a ser uma escolha. É algo que a mulher deve poder escolher. Passou, entretanto, a ser um direito.
Os tais direitos reprodutivos da mulher é legalizado e é até celebrado e banalizado. Há uns anos havia uma opinião, mesmo entre os democratas lá nos Estados Unidos, os mais de esquerda nos Estados Unidos, que diziam, isto era defendido nomeadamente pelo Bill Clinton e pela mulher, a Hillary Clinton, que se hoje fosse presidente, os Estados Unidos estavam irreconhecíveis, estavam muito piores do ponto de vista moral, apesar de eu não subscrever a vida moral do atual presidente, se estivesse lá esta Hillary Clinton, seria certamente pior. Então, o que é que ela dizia? Que o aborto deve ser seguro, legal e raro. Seguro, legal e raro. O raro já foi à vida. Não é? Já não há necessidade de... Se uma coisa é legal e é feita de uma forma segura, porquê é que há de ser raro? Se é apenas um aglomerado de células, se é algo banal, porquê é que há de ser raro? Hoje em dia, muitas mulheres não têm problemas nenhum em afirmar publicamente: eu que fiz um aborto e não me arrependo. E é este tipo de mulheres que dão tempo de antena nas televisões. Há aquelas mulheres que se arrependem e que choram pela decisão que tomaram. Essas pessoas não têm tempo de antena. Tal como não têm tempo de antena, sabem quem também não tem tempo de antena? As pessoas que mudaram de sexo, como se fosse possível, mas fizeram cirurgias para retirar órgãos sexuais saudáveis e que se arrependeram gravemente. Essas pessoas viram alguma delas na televisão? Eu não sei, sinceramente eu não sei se apareceu alguma. Mas não entrevistam essas pessoas. E há muitas. Mas essas pessoas não têm tempo de antena. Também nesta questão da eutanásia, também mostraram muitos casos de pessoas que estão a sofrer e que querem ter direito a morrer. Há filmes até, há um filme já com alguns anos, um filme espanhol, O Mar Adentro, que é da luta de um homem pelo direito a morrer, de uma forma legal. Há filmes sobre isso. Agora, filmes que mostrem o outro lado, não há. Houve até recentemente um filme que eu não sei, o Carlos deve conhecer, o Unplanned, que é sobre uma mulher que trabalhava na indústria do aborto e que, ao ver o aborto a ser feito e a ver a ecografia da criança a ser abortada, ou seja, tal como se faz uma ecografia enquanto o bebê está vivo, lá dentro, ela viu a ecografia do bebê a ser abortado. E depois mudou por completo e agora é até faz campanha pró-vida. Há um filme sobre ela. Não chegou cá a Portugal. Houve um filme que eu até tinha curiosidade de ver, que é o filme sobre Kermit Gosnell, que é um homem que fez abortos, mesmo para quem é pró-aborto, o que ele fez foi absolutamente... não tem nome mesmo. Matou crianças já nascidas. Fez coisas horríveis e foi condenado e tal. E houve um filme sobre ele. Mas esse filme foi rapidamente silenciado. Os cinemas não... poucas vezes foi exibido nos filmes. Nos cinemas. Porquê? Porque não transmite a mensagem que as pessoas pretendem. Então, em várias áreas, rapidamente, nós vimos na semana passada, várias áreas: o aborto, o infanticídio, eutanásia, fornicação, ajuntamento, adultério, divórcio, recasamento, prostituição, masturbação, homossexualidade, adoção por homossexuais, incesto, poligamia, que virá a seguir, não tarda nada. Muitas coisas. Transexualidade, pedofilia. A pedofilia qualquer dia está aí também. Não tardará muito. Não com este nome. Não com este rótulo horrível de alguém que abusa sexualmente de crianças. Não, é consensual. E já são crescidas o suficiente. E elas querem. E querem porquê? Porque são bombardeadas com mensagens e com informação que não é para a idade delas.
Tremendo, tremendo o estado a que chegamos. E é isto. Passou de vergonhoso para celebrado. E hoje em dia, o ilegal daqui a nada é apontar o dedo a qualquer uma destas coisas. E quando vocês podem pensar, não estás a falar da pedofilia. Algum dia, o coração do homem, a imaginação do homem é má continuamente. E há coisas que, algumas destas coisas eram absolutamente impensáveis há 15 anos, 10 anos. Há 5 anos ninguém diria que um homem não pode ser mulher. Ninguém diria. Já disse isto aqui. Ninguém diria. Porquê? Porque é tão óbvio. Ninguém se atreveria a dizer. Hoje em dia ninguém se atreve a dizer, porque se disser, podem ir presos daqui a nada. Eu não estou a exagerar. No Reino Unido já houve pessoas que foram abordadas pela polícia nas suas casas porque publicaram no Twitter ou no Facebook determinadas coisas que nem são necessariamente ofensivas, mas foram chamadas a atenção. Tenham lá cuidado com o que escreve, porque isso é discurso de ódio. Apresentar o que a palavra de Deus diz sobre estes assuntos é discurso de ódio. Mas não vamos deixar de lhe dizer. Podes avançar, meu Deus. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que não matarás. E claro que aqui, não percebendo nada do que a Bíblia diz, há umas pessoas dizem, então e a pena de morte? Assim, eu tenho algumas dificuldades em relação à pena de morte, admito, mas é bíblico. Mas é diferente matar. Eu matar alguém, decido matar alguém, é diferente de um sistema de justiça estabelecido que dita regras muito claras, atribuir uma pena de morte a alguém que quebrou leis que são de tal gravidade que conduz à morte. É completamente diferente. E mesmo quando a Bíblia diz olho por olho, dente por dente, não é como algumas pessoas pensam, fizeste-me isto, eu faço aquilo. Não, não é isso. A ideia de olho por olho, dente por dente, é que a pena deve ser proporcional ao crime cometido. Daniel, Sim, entendi isto. Sim. porque talvez possa ajudar. Quando a Bíblia diz não matarás, Não me traz homicídio. o próprio contexto mostra que não é não matar nunca, é não cometerás homicídio. Claro, exatamente. Porque a Bíblia, no contexto, diz o homicida Bem morrer. Claro. Portanto, quando se fala em pena capital, refere-se aos homicídios. Claro. Porque o homicídio, que é matar alguém, isso não se pode fazer, não se deve matar. Claro. Obviamente. Mas obrigado, sim. Não é não matar. É uma forma simplista. A interpretação que muita gente dá é muito simplista. Assim. Mas obrigado pela observação. Porque se não fosse assim, nas guerras, em que os soldados têm que matar. Claro. Não há homicídio. É evidente que não é uma coisa fácil, mas na guerra não se está a cometer homicídio. Claro. Aquelas mortes não são homicídio. Não são homicídio. E o Senhor Jesus Cristo disse: o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos elegeriam, pegariam em armas. Exatamente. Por exemplo, agora que estás a falar disso, de ser na guerra ou não, nós temos um exemplo de o Abner, um general inimigo de Davi, de Saúl e depois de Isbosete, que era inimigo de Davi, matou na guerra, Azael, não foi? E o Joabe, que era irmão de Azael, matou-o também. Mas como? À traição. Na Quinta Costela, não era? Ali foi no mesmo sítio que ele feriu, que o Abner feriu o Azael. Mas são coisas completamente diferentes. Não é? Uma foi morto na guerra, e ele até nem queria matá-lo, diz. É interessante o relato em que vemos que o Abner não queria nada com o Azael porque era irmão do Joabe, ele não queria problemas com o Joabe e disse: olha,
ataca o outro, não me ataques a mim, porque senão eu vou ter que matar. E acabou por matar. Mas isto é completamente diferente de matar à traição. Não é? Há aqui uma passagem que algumas pessoas é mesmo ilógico e repugnante alguém pegar na Bíblia para defender o aborto. E alguns dizem que, tal como o ser humano, Deus soprou no ser humano o fogo da vida, é quando o bebê respira pela primeira vez, passa a ser uma pessoa. Antes não é. Ou seja, é quase mágico. Passa por aquele canal, desde o útero da mãe até cá para fora, respira. Antes não era pessoa, agora já passa a ser pessoa. E pegam na Bíblia. E há em particular um candidato democrata que é homossexual e que se diz, é presbiteriano, acho eu, e ele também defende, pega supostamente na Bíblia para defender a questão do aborto. E uma das passagens um dos argumentos que ele usa é este. E há outro aqui. Como as pessoas pegam nesta passagem, que é na passagem onde nós lemos olho por olho e dente por dente. Diz assim, em Êxodo 21, se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher e pagará diante dos juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dedo por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Alguns pegam nesta passagem e dizem, se ela abortar, mas não houver morte. Aqui a palavra abortar, no hebraico, é sair criança. Ou seja, se eles estiverem a lutar e a mulher grávida, por causa daquela luta, acabar por ter o bebê, vai ganhar uma multa. Mas se houver morte, então darás vida por vida. As pessoas leem assim de uma forma simplista, abortar. A palavra aborto não significa necessariamente matar. Paulo fala que o Senhor lhe apareceu como um abortivo, nascido fora de tempo. Há que entender isso. Claro, o aborto, hoje em dia, como é praticado, é para matar. Então, mais coisas sobre a Bíblia que diz sobre o assunto? Há aqui mais uma coisinha em baixo, que é uma abominação pagã. É homicídio e é uma abominação pagã. E ainda há um bocado falei sobre isto, mas não li as passagens. O Senhor diz, em Levítico 18, 21, e da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Com nenhuma destas coisas os contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram a gente que eu lanço fora de diante de vós, fora diante da vossa face. E é aqui também, nesta mesma passagem, que fala de com varão te não deitarás como se fosse mulher, abominação é. Eu não vou falar muito mais, tenho muito mais para dizer, mas terá de ficar para outra altura. Podes avançar, Amadeu, por favor. Qual é o valor da vida humana? O homem é criado à imagem de Deus. Nós sabemos isso claramente. Logo no início, no tempo de Noé, é dada a tal pena capital para quem matar. O homem que derramar sangue, o seu sangue também será derramado. Nós temos mais valor do que as aves do céu. E agora quero falar disto também. Todas estas coisas, eu sou contra todas estas coisas, exceto a última. Eu estou de acordo com o que muita... Não, as duas últimas, que eu já vou explicar as duas últimas. Tourada, muita gente fica indignada, como é que é possível no século XXI ainda haver tourada? Como é que é possível? A mim apetecia-me, e se calhar vou começar a fazê-lo, quando alguém disser alguma coisa contra a autorada, diz, olha, é uma decisão do seu dono. Está dentro da propriedade daquele homem. A propriedade é dele, ele faz o que ele quiser com aquele animal. É sua propriedade.
Ou seja, tentar mostrar a hipocrisia do homem porque defende tanto o animal, mas não defende o ser humano. Romanos diz: honraram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Os animais não. Matança de orcas. Nas Ilhas Faroé, acho eu, há lá uma zona onde orcas, acho que é orcas. As baleias e golfinhos, são os animais que encurralam para uma baía e depois os jovens, mesmo alguns muito novos, que é quase um ritual de passagem à vida adulta, vão lá aí com os arpões a matar, e que ficam as águas manchadas de sangue. E nós ficamos repugnados com aquilo, é verdade. A caça ao elefante, milionários que dão dinheiro para ir ter o prazer mórbido de caçar um elefante e tirar fotografias com um elefante morto. Atenção, não é assim tão mau quanto parece. Sabem porquê? Porque o dinheiro que eles dão para lá permite que os outros elefantes vivam. Ou seja, vai lá um milionário, mata um, mas os outros vivem melhor. Ou seja, há argumentos que fazem mais sentido do que os argumentos para o aborto, há argumentos a favor de matar os elefantes. Até havia alguém que dizia: matem os elefantes, senão eles morrem. Porque se não matar aquele com caça, os outros morrem de fome ou maltratados. Claro, eu não estou a defender. Acho que estas pessoas que dão dinheiro deviam, para matar um elefante, deviam dar dinheiro para tirar fotografias com os elefantes ou o que fosse. Não para matar. A caça ao leão também, há pessoas que também fazem o mesmo. Ovos de águia, nos Estados Unidos, há aquela águia típica, águia americana, não é? Águia careca. Como? Acho que é águia imperial. Águia imperial. Eles chamam Bald Eagle, que é uma águia careca. Ai de quem maltratar um ovo daquela águia. Dá penas bem severas para quem maltratar um ovo. Mas depois não há proteção para a vida humana. Até há um vídeo que eu gostei bastante de alguém que foi para uma universidade ou coisa assim, fazer uma petição para as pessoas assinarem uma petição contra os maus-tratos, uma petição para proteger o ovo da águia. As pessoas assinaram e tal. E depois dá uma outra para assinar em relação ao aborto. Isso não, isso é a decisão da mulher. Tal é a lavagem cerebral feita àquelas pessoas. Há uma terra qualquer que tem uma tradição estúpida de queimar um gato, metem um gato lá em cima do poste, depois incendeiam e o gato normalmente consegue safar-se. Nós ficamos horrorizados com a maldade humana, não é? Alguns ficam, outros gostam de foie gras. A mim mete-me impressão. Que é um ganso que é alimentado a toda a força até que o seu fígado fica em paté. E depois é comido. E há pessoas que gostam bastante. E há algumas pessoas que ficam horrorizadas como é que isso é possível. Luta de cães. Também querem banir. Não tenho aqui. Os animais de circo, não é? Os animais de circo também acho que já não é permitido aqui em Portugal, não tenho a certeza. Mas também querem banir os animais de circo. O abandono de animais. Até não queriam que animais abandonados fossem eutanasiados nos canis. Não é? Se ao menos o ser humano tivesse tantos direitos quanto têm estes animais. Não é? Seria bom. Eu gostava de ver uma sociedade onde a vida humana, antes do nascimento, fosse tão valorizada como a vida dos animais. Estas expressões idiomáticas, nós vimos aqui em Portugal, há uns meses, foi o deputado do PAN, principalmente, mas aquilo foi importado dos Estados Unidos, que há uma associação que é bastante ridícula. Claro, uma coisa é proteger os animais, outra é ir àquele ponto, em que eles diziam que há expressões que escarnecem dos animais, como águas de bacalhau. Não é bem escarnecer, mas implica um maltrato ao animal, não é? Algo está em águas de bacalhau. Então o deputado do PAN dizia que prefere água de termossos, em vez de água de bacalhau. E já algumas músicas foram alteradas, já tirei o pau ao gato.
Muitos anos a virar frangos, não se pode dizer a virar frangos. Porque, até esse tipo de coisas, não se pode usar, não se deve usar. E o vegetarianismo, que está muito em voga, começa a estar muito em voga mesmo, e é perigoso. É perigoso porque normalmente alguém que se vira vegetariano, a regra geral, é porque a sua mente começa a funcionar de uma maneira que não é bíblica. Eu não estou a dizer que seja mau ser vegetariano. Não estou a dizer necessariamente isso. Mas que muitas vezes é reflexo de algo que mudou na maneira de pensar daquela pessoa. Começa a ver o animal como algo, um ser que tem os mesmos direitos do homem. E normalmente isso vem, a reboque disso vem muitas outras coisas. E eu tenho um caso na família, que o ter virilidade vegetariana coincidiu com o abandonar da fé. Temos de estar atentos ao mundo em que vivemos e realmente valoriza mais o animal do que o ser humano. A redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos esgotariam antes. A vida humana vale muito. E Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Temos muito valor. E a vida humana tem valor, desde o início. Desde a fecundação, que é um código genético diferente, há uma vida humana que, se for deixada em paz, claro que depois as pessoas vêm e dizem mas depende da mãe, por isso também pode fazer o que quiser. Mas se esta vida for deixada em paz, se deixar o curso natural andar, vai dar origem a uma pessoa crescida. Claro que vai passar por várias fases. Tal como nós chamamos criança, adolescente, adulta, antes passa para a fase do feto, do embrião, do zigoto, de vários nomes. Mas não deixa de ser uma vida humana completamente distinta do pai e da mãe. E que Deus, e é alguém que Deus valoriza. É alguém por quem Cristo morreu. E mais havia para dizer. Não sei se há algum pensamento rápido que queiram dar. Eu ainda tenho tanto para dizer só sobre este assunto e certamente vocês também teriam coisas para dizer. Mas algum pensamento que algum irmão queira dar? Isso é muito precioso. Já se falar. E não é falado. É pouco falado. Eu estava a pensar em investir lá para falar sobre se Deus quiser. Mas já agora. Eu falei disto numa determinada igreja. E disseram-me que quase ninguém fala sobre estes assuntos. Eu até disse na semana passada, acho que não estavas cá, na igreja não se fala de assuntos, ou dificilmente se fala de assuntos de cariz sexual. Claro que não vamos falar de uma maneira como o mundo fala, não é? De uma forma torpe. Mas se nós não falarmos destes assuntos, alguém vai falar. Mal, exatamente. Nós temos de estar alerta. Dizer-me alguém que, infelizmente, há poucas pessoas a querem falar disto. E isto tem de ser dito. Porque há tantos argumentos tão mal fundamentados, tão ilógicos, mas que as pessoas ouvem e habituam-se. E as pessoas nem têm a consciência do tipo de coisa. Sim. É tal agenda. Sim. As pessoas nem se apercebem. Claro. Os casos isoladamente